Como diminuir a temperatura da sua RX 6750 XT com undervolt e também com a curva de ventoinhas otimizadas. Eu vi falando para as pessoas não se preocuparem tanto com temperatura de GPU, mas esse modelo de referência da AMD, a RX 6750 XT, ela realmente vai assim além da conta. Ela ainda está dentro do limite de especificação da fabricante, mas ninguém quer o seu equipamento muito quente de uma forma realmente descontrolada. A gente não tá falando dessa galera aí que é meio pirada do cabeção, que tá com placa de vídeo com 75 graus e tá achando que tá quente. A gente tá falando de uma placa que, se você não mexer nas configurações dela, no undervolt, se você não mexer na curva de ventoinhas, ela pode atingir 85 graus num gabinete pouco ventilado. E se você fizer algumas modificações, vai ficar tranquilamente em 75 graus, 76, que é o que eu vou ensinar agora. Como é que você faz esse undervolt para manter a temperatura controlada e também dar uma subida na curva de fãs para deixar essa temperatura bem de boa. Para quem não conhece, undervolt de uma maneira assim bem simplista é você diminuir a tensão elétrica de um certo componente, mas manter ainda o desempenho dele. E aí você vai gerar menos calor, então vai precisar dissipar menos calor no seu gabinete e, além disso, consumir menos energia de uma forma geral. Geralmente em placas da Nvidia, eu recomendo você fazer pelo MSI Afterburner mesmo. É bem mais simples e direto. Porém, para placas da AMD, idealmente a gente tem que usar o próprio programa da AMD, que é o Adrenalin. É esse programa aqui que todos vocês que usam a AMD provavelmente têm instalado no computador. Com o programa da AMD aberto, vocês clicam em desempenho e aí vai abrir essa outra opção aqui. Tem 3 abas: métricas, ajustando, configurações. A gente vai em ajustando e vai abrir um monte de outras opções. Nessa parte de baixo você tem até aqui, ó, undervolt de GPU, tem umas coisas já padrão, mas a gente vai em personalizado. Aqui em personalizado você clica em ajuste de GPU para ativar e clica também em controle avançado. Vocês podem ver que a placa, a minha pelo menos aqui, né, ela já veio com um clock aqui padrão de 2680 e pouco. A gente vai diminuir para 2600, que um dos problemas dessa placa, um motivo pelo qual ela é tão esquentada, é porque ela tem uns clocks meio agressivos, né? Então a gente vai diminuir aqui para 2600. Aqui na tensão, que é a parte de fato de undervolt, né? A gente vai diminuir aqui de 1200 para 1150. Deixa eu botar certinho aqui. Pronto, primeira etapa feita. Vou clicar aqui em aplicar mudanças. Então a gente já deu o undervolt básico. Uma coisa importante de se dizer é que cada placa é diferente. O silício de cada placa vai permitir uma voltagem diferente, um undervolt, underclock, overclock diferente. Então talvez a configuração que eu estou colocando aqui na minha máquina não funcione para você. Porém, serve como base, você já vai saber o que é, como funciona o undervolt, o que é. E aí você vai poder ajustar a sua máquina aí fazendo testes. Eu também, uma coisa que eu coloco, o ajuste de VRAM aqui, eu coloco geralmente no máximo, que meio que não aumenta quase nada, né? Eu habilitei aqui o controle avançado também. Realmente eu coloco no máximo aqui a VRAM, apesar de estar diminuindo a tensão. E aqui na minha RX 6750 XT funciona, talvez na sua não. E agora, para finalizar, vamos para ajuste de ventilador. Vamos ativar aqui a opção. Vocês vão ver que tem esse 0 RPM, vamos desativar. Eu de verdade acho que um dos maiores problemas desse modelo de referência, pelo menos, é justamente a curva de fãs que veio com ele. A temperatura sobe muito e demora muito para começar a ventoinha a rodar num RPM que consegue dissipar esse calor. Então a gente vai justamente mexer aqui nisso. Vamos clicar em controle avançado para fazer a nossa própria curva. Ó, a curva natural dele aqui é 73%, quando tiver 95 graus. Olha isso aqui, a temperatura está em 85 graus e a velocidade do ventilador só fica em 50%. É muito pouco, gente. Isso aqui é muito baixo. Foi muito mal configurado por parte da fabricante, né? Então vamos mexer aqui nessas opções. A gente tem 5 níveis diferentes, né? Embaixo a temperatura, em cima a velocidade da ventoinha. Vamos deixar aqui no terceiro nível 70 graus. Não, 60. Vamos botar 70 graus e vamos botar 80.
Em 80 graus, eu quero que a ventoinha esteja em 90%, porque já é tipo 80 graus, já é para a GPU tá ali no limite, né? Em 70 graus, eu vou colocar o limite aqui de 80% da velocidade da ventoinha. E em 60 graus, eu vou colocar aqui 70%. Além disso, o resto eu vou deixar como tá mesmo. 50 graus, 30, porque não importa tanto. A partir de 60 graus é que a GPU está sendo usada, que ela vai precisar ser resfriada de uma forma mais intensa. Quando você terminar e aplicar, você vem aqui nessas opções aqui de cima e procura exportar perfil. Vou botar aqui teste 2. Por que isso é importante? Pode ser que você encontre um erro em algum jogo e vai resetar a configuração. E em vez de ter que fazer manualmente tudo de novo, você clica aqui em importar e importa a configuração que você tinha feito anteriormente e só vai ajustando. Bora testar agora em Cyberpunk 2077, que é um jogo pesado, então eu gosto de testar nele. Mas de preferência, teste no jogo de sua preferência, o jogo principal que você joga. Se você, por exemplo, joga muito Call of Duty, teste nele para saber se está estável no jogo principal, né? No seu jogo principal. Então vamos lá. Aqui na esquerda vocês estão vendo que o consumo está a 146 watts. Geralmente é 200, se você não mexer em nenhuma configuração. E vocês podem ver que o clock está 2560. A gente teve uma redução de clock, então foi também um underclock aqui, né? Mas é porque eu quero fazer de uma forma conservadora para garantir que todo mundo vai conseguir fazer e a placa não vai ter nenhum problema, pelo fato lá que eu falei anteriormente de que cada placa é diferente, tem um silício diferente e tem uma tolerância para voltagem, né, diferente. Por isso que overclock, underclock, essas coisas, embora você mostre como faz, na prática, cada equipamento é diferente e muitas vezes não passa, né, de um equipamento para outro. Mas enfim, vocês estão vendo que a temperatura está absurdamente baixa, 62 graus. O consumo ali está 145 watts, né? E os milivolts está 962. Tá tipo muito bom, tá muito bom. Isso é porque o clock tá baixo também, né? Por isso que na configuração que eu uso no meu dia a dia, eu coloco um clock mais alto, mas aí também vai aumentar a temperatura. Eu já vou mostrar para vocês e vocês vão poder ver. Mas tá fazendo aqui uma boa quantidade de FPS. A gente está conseguindo usar aí a GPU por completo, tá bem fria. 63 graus, 62, assim, é um absurdo, né? Essa temperatura comparado com os 80 e pouco que estava pegando antes. E olha que a curva de ventoinha tá bem de boa. Se tá em 63 graus, então a curva de ventoinha deve estar usando ali a porcentagem de uns 64, 65 de velocidade máxima, né, das ventoinhas. Então nem tá muito barulhento aqui não. Por isso que esse undervolt mais conservador, ele é de boa, porque também não faz muito barulho. Embora pra mim tanto faz isso, já que eu jogo de fone de ouvido. Mas é isso, o FPS aqui tá uns 2, 3 FPS mais baixo do que se você não tivesse feito undervolt. Porém, temperatura muito, muito, muito mais baixa. Agora eu vou mostrar o meu undervolt diário. Deixa eu tirar da tela minha webcam para poder mostrar para vocês direitinho. A gente vem aqui em importar, né? E eu vou pegar o meu perfil testando. Abrir aqui. Configurar. Vocês vão ver que frequência máxima 2730 em vez de 2600. A tensão é a mesma. Ajuste de VRAM é a mesma também. As configurações da ventoinha também são parecidas ou são a mesma. Não lembro exatamente, na verdade. Está de boa aqui. Vamos lá ver como é que vai ficar a temperatura. Basicamente é a mesma coisa daquele que eu mostrei para vocês. Porém deixei a frequência máxima 2730. Que na verdade acaba sendo até um overclock, né? Porque o nativo é 2680 e pouco. Então aqui é até um overclock com undervolt. Para você ver como tem placas que conseguem ir longe, né? Em você diminuir a tensão e não perder desempenho. Conseguir até ganhar desempenho. Ganhar clock e ganhar desempenho. E vamos lá para o Cyberpunk 2077 para fazer o nosso teste. Vocês veem que a temperatura está mais alta do que antes. A gente está com 67 graus, 68. Porque agora a gente está com um clock mais alto, né? Então é normal que a temperatura tenha aumentado. Antes estava 63, 64, agora está quase atingindo 70. Porém a gente está com um clock
90 MHz a mais, né? Que seria o clock até acima do clock nativo da placa de vídeo. Mas em geral, a temperatura está muito controlada, por isso que eu não vejo problema de jogar assim. Eu particularmente nunca tive problema com essa configuração. Joguei o novo Horizon lá, esqueci como é que chama. Joguei Cyberpunk, joguei Alan Wake e nunca deu crash, nunca deu problema nenhum. Agora a temperatura às vezes, quando eu estou sem ar-condicionado, com essa configuração aqui, chega em 72, 74, 75, sem ar-condicionado. E com ar-condicionado, uns 72, ó, vocês podem ver que tá ali pegando 60, 70, tava 68 da agorinha, 69, 70. Mas pra mim tá de boa. Eu não tenho problema com temperatura abaixo de 80 graus. Eu não sou maluco de ficar, minha temperatura tá 75 graus, vou pirar. Eu sinceramente fiz até um vídeo sobre isso, um vídeo curto, né, um short. Eu acho que a galera pira demais. Até 80 graus tá de boa. E dependendo das condições, até 85 graus. Tipo, o cara tá no Piauí, sem ar-condicionado, de tarde, liga o computador, meu brother. 40 graus só a temperatura do ambiente, sabe? Então, quando você ligar algum componente, é normal atingir 80 graus, 82, se for um componente muito quente. Mas você pode fazer essas coisas, como aumentar a curva de ventoinha, mexer na tensão, né? Para justamente tentar diminuir um pouco. Mas é isso, essa é a configuração que eu uso no meu dia a dia. 70 graus, a temperatura tá bem de boa, tá controlada. Não tá mais aquela loucura de 85 graus, 80 graus, 83 graus. Tá bem de boa. É isso. Espero que esse vídeo possa ajudar alguém, porque muita gente pediu nos shorts, nos vídeos longos da RX 6750 XT. Então espero que o vídeo seja útil para alguém. Eu fiz por isso. E aproveitar também esse final do vídeo para agradecer o Nelfis, o primeiro membro do nosso canal. Eu finalmente ativei o clube de membros aqui do YouTube. Se você puder assinar também, eu agradeço, porque é uma maneira de eu continuar produzindo conteúdo e não ficar também tão dependente de publicidade. Então, cada pessoa que assinar o clube de membros já vai ser uma ajuda para a independência financeira do canal. Então, quem puder, eu agradeço também. Mas o primeirão foi o Nelfis, porque eu nem anunciei, o cara já tava lá assinando. Então, muito obrigado, Nelfis, pelo seu apoio. E espero que mais gente entre. Lembrando que uma das coisas principais do clube de membros é que você vai ter acesso ao Discord do canal. Ele não é uma assistência técnica, é para a comunidade trocar ideia, conversar. Mas com o tempo eu vou estruturando ele para colocar promoções, vou colocar algumas coisinhas também para a galera que for entrando, né? Então, quem puder assinar, eu agradeço demais, vai ajudar muito na independência do canal. E é isso, espero que o vídeo tenha sido útil, dê like, comente e vamos que vamos, até o próximo.